Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, ative os sininhos para não perder nada do que eu vou postar aqui, porque está vindo muito conteúdo novo para esse canal e eu espero que a gente possa crescer junto. Também deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares se você gosta desse tipo de vídeo, ok? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que o Brasil pode aprender com a Suécia. Antes de começar o vídeo, quero dizer que esta é a minha opinião, que eu tenho todo o direito de exercê-la e eu respeito se você não concorda, tá bom? Pode comentar aqui, inclusive, se você não concorda, mas seja educado. Então, a primeira coisa que eu acho que o Brasil devia aprender com a Suécia é ser politizado. A escola aqui na Suécia exerce uma função extremamente importante na politização do povo. Já nos primeiros anos da escola, as crianças começam a aprender sobre votar. Como isso? Elas, já desde pequenininhas, já aprendem a votar, por exemplo, na comida que elas gostariam de comer. Elas aprendem a votar, por exemplo, quem vai ser o responsável pela casa. E daí os professores podem trabalhar também com argumento. Por que elas preferem essa comida e não a outra? Por que é melhor que um talvez esteja responsável num dia pela limpeza da sala e outra? E com isso eles aprendem a questionar os porquês das escolhas deles próprios. E isso vai se estender também na vida adulta, quando vai escolher um político, né? Por que eles vão escolher esse político? O que esse está dizendo que é melhor do que o outro? E qual é o benefício para todo mundo? Não é? Lá na escolinha, por exemplo, qual é o benefício de todo mundo ter uma sala organizada? Na vida adulta, qual é o objetivo de ter políticos que vão trabalhar em prol do povo, em bem do povo, com honestidade, administrando bem os recursos, os impostos que a população mesmo paga para eles? Então eu acredito, como educadora também, que a escola devia ser um espaço para que a gente discutisse mais questões cívicas, questões políticas, de modo que as pessoas pudessem argumentar e perceber, de fato, o que está por trás das propostas dos políticos e tudo mais. A segunda coisa que eu acho que devíamos aprender com a Suécia é que política não se discute. Eu moro há 6 anos na Suécia e eu nunca vi, durante esse período todo, 2 suecos sentarem para discutirem política, porque eles sabem se informar sobre aquele político, ver as propostas deles, ver o que o país de fato precisa e então votar com consciência. Nas últimas eleições presidenciais no Brasil, o Brasil ficou completamente dividido. Parecia que era quase um ato criminoso não se posicionar. As redes sociais, grupos de WhatsApp, YouTube, nunca foram tão ativos em falar bem e falar mal de um candidato. A política no Brasil, no último ano, virou uma guerra entre direita e esquerda. Redes sociais sensacionalistas e grupos de WhatsApp nunca estiveram tão ativos, tão empenhados em derrotar ou eleger o seu candidato. Fazendo minhas as palavras da Dilma: quem perder e ganhar não vai perder, ou quem ganhar e perder não vai ganhar, todo mundo vai perder. Ela se confundiu, verdade, tudo virou meme e tudo, mas o que ela quis dizer de fato é que ninguém ganha com essas brigas todas políticas, essas brigas que saíram do quesito comum e viraram pessoais também, que ninguém ganha com isso. O país inteiro está perdendo porque estamos focando nossas energias nos objetivos errados. Os objetivos de fato deveriam ser o que esse político vai fazer pelo povo, como que ele vai administrar o dinheiro que é pago pelos nossos impostos. Receberemos de volta todo o nosso investimento no país, ou esse dinheiro vai todo virar ou esse dinheiro vai ser todo revertido para encher os cofres corruptos. Não fazemos essas discussões e por isso estamos onde estamos. Outra coisa que é importante o Brasil aprender com a Suécia, eu considero, ter planejamento. Sueco não sabe dar jeitinho. E ele também não sabe improvisar se alguma coisa sai fora do planejado. Por isso a importância do planejamento aqui.
Como diz o ditado popular no Brasil, sueco não mija fora do pinico. E o planejamento é sempre feito a curto, médio e longo prazo. Por isso a sociedade funciona, por isso todos os setores da sociedade são harmônicos uns com os outros. Outra coisa que a gente pode aprender com a Suécia é pensar no coletivo. Os suecos e os japoneses são os povos mais parecidos entre si, porque eles têm essa cultura do coletivo extremamente forte e enraizada. Você nunca vai ver um sueco destruindo o que é patrimônio público. Você nunca vai vê-los jogando lixos na rua, poluindo mares, destruindo florestas. Você nunca vai ver isso, porque eles aprendem desde pequeno que tudo que é do coletivo deve ser preservado, não só por eles, mas pelas gerações vindouras também. Uma vez eu estava conversando com o meu marido sobre esse espírito de coletividade sueco. E ele falou para mim: amor, só estamos aonde estamos porque somos coletivos. O inverno, há muitos anos atrás, era ainda muito mais rigoroso se pensarmos que não tínhamos as estruturas que as casas têm hoje. Então a única forma que encontramos de sobreviver foi sermos coletivos, trabalharmos em equipe, ajudarmos uns aos outros, porque senão esse povo da região norte do mundo não teria sobrevivido. Ninguém sobrevive sozinho. E esse espírito de coletividade que eu tô falando, a gente vê no dia a dia, na forma que as pessoas cuidam das escolas, de tudo que é comum mesmo. Eles acreditam, de fato, que o país e todas as riquezas naturais do país e também as construções do país são do bem comum. Uma coisa que eu acho bem engraçada e curiosa, e que também deveríamos aprender com isso, é que os suecos são fiscais uns dos outros. Experimente só você vir aqui na Suécia visitar e estacionar o seu carro em cima de uma calçada enquanto um sueco estiver passando. Ele vai parar na hora e vai dizer para você: tira o carro daí, porque se você não tirar eu vou chamar a polícia. E se você não tirar, ele vai chamar a polícia para você, porque ele aprendeu desde criança que na calçada não é lugar de estacionar carros. Experimente também andar de bicicleta na faixa de ciclista destinada a outra direção. Já aconteceu com meu marido, ele estava andando de bicicleta na faixa dele e ele foi pegar um telefone porque tocou na hora e nisso ele atravessou um pouquinho para outra faixa do sentido contrário e veio um sueco e disse: você não pode ficar aqui, você tem que ficar lá, e apontou para ele o lugar que ele deveria estar. Outra coisa que o Brasil devia aprender com a Suécia é pontualidade. Aqui as coisas funcionam nos horários. Eu sei também que a questão do problema de falta de pontualidade dos brasileiros, no Brasil especialmente, podem também estar ligados a questões estruturais. Por exemplo, nem sempre a gente sabe os horários que vão passar os ônibus. A gente não sabe se você vai no hospital e vai ser atendido no horário que você marcou. Temos esses problemas, não é? Mas é muito importante que a gente faça a nossa parte, porque se cada um fizer a sua parte, se eu vou, por exemplo, para o hospital, eu sei que eu estou marcada uma e o médico atrasou muito, o problema não é meu, é dele. Se eu estou lá no meu horário, eu posso brigar com ele, posso reclamar com ele. E se outras pessoas fazem isso também, vamos gerando uma cultura de que as pessoas começarão a se preocuparem mais em cumprir com os seus horários. É uma coisa que me irrita, eu já falei no outro vídeo. Ter um horário marcado com alguém e as pessoas não respeitarem isso. É muito irritante. Isso é uma coisa que eu amo aqui na Suécia. Saber que as coisas vão funcionar no dia e no horário que você marcou. Obviamente, com raríssimas exceções. Outra coisa que eu acho que o Brasil devia aprender com a Suécia é privilegiar o inglês como uma língua importante. Nesse mundo globalizado que vivemos hoje, saber inglês vai nos deixar um passo à frente. Os suecos, por exemplo, eles têm culturas de viver em outros países, viajar muito para o exterior, fazer intercâmbio, trabalhar fora. E isso se deve ao fato de o inglês ser a segunda língua aqui. É uma língua que eles se sentem confortáveis em qualquer lugar e isso abre possibilidade também. Todo mundo fala inglês nesse país. É a segunda língua oficial do país. Outra coisa que o Brasil deveria aprender com a Suécia, que eu considero muito importante, é educação de base. Parece até muito curioso a gente pensar que no Brasil as universidades públicas são as melhores do país. Mas as escolas públicas de ensino fundamental são péssimas. A grande maioria, obviamente que tem exceções. Isso gera que quem vai depois entrar para as universidades
públicas do nosso país não são aquelas pessoas que estudaram nas escolas públicas porque ela não tem base. Então, o que acontece? A classe média, que tem um pouco mais de dinheiro e possibilidade de oferecer uma educação de base de qualidade para os seus filhos, vão investir nessa educação de base. Quando essas crianças ficarem maiores e fizerem uma prova para as universidades públicas, elas vão passar em detrimento àquelas que não tiveram uma educação de base boa. É esquisito falar isso, né? Mas é como funciona o nosso país. Aqui a educação de base é extremamente boa. Investem muitíssimo nisso, porque sabem que se você não tem uma base boa e sólida, fica muito difícil depois no futuro você conquistar, alcançar alguma coisa muito maior. Pronto, esses foram os pontos que eu selecionei para dizer o que eu considero que o Brasil deveria aprender com a Suécia. Depois eu vou fazer um outro vídeo dizendo o que a Suécia poderia aprender com o Brasil, porque temos coisas também fantásticas no nosso país que eu acho que poderia servir de exemplo para muitas outras culturas. Então esse vídeo virá em breve. Agora escreva aqui, por favor, nos comentários se você concorda com algum desses pontos, se você acha que algum desses pontos não são relevantes que eu falei, o que você acha que faltou, que eu não coloquei, o que mais o Brasil poderia aprender com a Suécia que eu não coloquei nessas questões. Eu vou adorar ler todos os comentários. Não deixe de deixar o seu like nesse vídeo ou dislike se você não gostou. Compartilhe com os seus amigos e comente aqui para eu saber que você está aqui. Muito obrigada por terem assistido. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!